Pessoal, seguimos na série de resolução de problemas de programação, série baseada nos problemas de LeetCode, e hoje eu vou trazer um problema do dia, o problema do dia 10 de abril, é o 950, revelar as cartas em ordem crescente, tá? Pessoal, o que diz o problema aqui? Já vou pular direto aqui para a explicação. O problema dá pra gente um baralho, deck, tá? Onde são cartas numeradas, tá? Então tem carta aqui 17, 13, 11, 2, 3, 5, 7. E aí ele propõe um procedimento que é o seguinte: você pega a pilha de cartas, você revela a carta do topo da pilha e a segunda carta você bota embaixo da pilha. Revela a próxima que está no topo da pilha, a próxima bota para baixo do topo da pilha. Ou bota para baixo da pilha, né? E assim em diante. Então, o que ele quer é que a gente determine a ordem que a gente precisa botar as cartas para que na hora que ele execute esse procedimento, vira a primeira, bota a segunda para baixo, vira a terceira, bota a quarta para baixo e assim vai, de modo que na hora que a gente for revelar as cartas sejam reveladas em ordem crescente. Ou seja, dado esse exemplo aqui, ele quer que eu ordene o baralho de modo que primeiro apareça a carta número 2, depois apareça a carta número 3, depois a 5, depois a 7 e assim por diante. E por um acaso, a ordem que a gente precisa fazer esse arranjo aqui, ou embaralhar esse baralho aqui, é botar a 2, depois a 13, depois a 3. E aí até para entender assim, numa primeira passada, né? É porque a 2 vai ser a primeira a se revelar, a 13 vai para baixo da pilha, depois ele revela a 3, a 11 vai para baixo da pilha, depois ele revela a 5, 17 para baixo da pilha, depois a 7. Aí a segunda passada aqui já fica mais complicado da gente tentar fazer assim no olhômetro, tá? Então esse é o problema. A gente tem até 1000 cartas e os números das cartas podem ir até 10 a 6, vulgo 1 milhão, tudo bem? Dito isso, vamos ver como a gente pode resolver esse problema. Pessoal, tá aqui dado o baralho, né? 10, 20, 30, 40, 50, para poder ficar bem visual. E a primeira coisa que ele já podia poupar a gente desse trabalho, né, era dar o baralho ordenado. Mas ele não dá o baralho ordenado, vai vir em qualquer ordem, mas já vamos assumir que logo de cara, a primeira coisa que a gente vai fazer é dar um sorted nesse baralho. Aí, vou numerar aqui as posições, só também para ficar mais fácil da gente entender. E o que a gente vai fazer agora? Né? Vai guardar esse baralho de lado e vai montar uma estrutura que vai dizer qual a posição de cada carta que vai ser mostrada, e a gente vai falar a posição das cartas que vão ser mostradas na ordem, tá? Então o que acontece aqui, pessoal? A gente tem 5 posições, né? De 0 a 4. Eu vou montar aqui um array chamado ordem, aqui embaixo, que vai falar assim: a primeira carta que a gente vai mostrar é a 0, porque era do topo da pilha. Vou tirar do topo da pilha, então a carta na posição 0 vai ser a primeira a ser mostrada, beleza? Fazendo isso, a gente precisa pegar a carta na posição 1 e jogar para baixo da pilha, e vai gerar uma nova foto dessa pilha, onde a gente tem, foi aqui um passo a mais, a carta na posição 2 no topo da pilha e a carta na posição 1, que é a segunda carta, lá embaixo, tá? E aí vamos repetir o procedimento. A gente tira essa carta do topo da pilha, então a segunda carta a ser mostrada é a carta na posição 2, que é a terceira posição. Vamos esquecer por hora esses valores. Vamos jogar a carta da posição 3 lá para baixo e repetir o procedimento. Até que a gente tira o 4, então a próxima a ser mostrada é o 4, o 1 vai lá para baixo, fica 3, 1, a gente tira a da posição 3, mostra, vai sobrar só a carta número 1, que vai ser a última a ser mostrada. Então repara que a menor carta a gente precisa deixar na primeira posição, a segunda menor carta a gente precisa deixar na terceira posição, que é a posição de número 2. A terceira menor carta a gente precisa deixar na última posição, e assim vai, né? A quarta menor carta na posição número 3, que é a quarta posição, e a última carta precisa estar na posição 1. E aí é aí que precisa de muita atenção, né? Porque a gente vai montar esse array ordem, mas na verdade o que ele está falando é: cara, a 10ª carta, dando que o I é a posição em ordem, precisa, na verdade, estar na posição definida por ordem de I, tá? A frase é confusa, se quiser, volta o vídeo e veja devagar. Uma outra sacada bacana aqui desse problema é que tem uma estrutura em Python, se você não conhece, é o deck, que é ideal para a gente fazer isso aqui. Porque imagina que isso aqui é uma lista 0, 1, 2, 3, 4, que está indo aqui da esquerda para a direita, né? 0, 1, 2, 3, 4. O deck tem operação para você tirar o primeiro item da lista, que é o pop left, e tem operação para você pegar o cara que está à esquerda e mandar ele para a direita, que é o rotate, né? Ele é uma lista duplamente encadeada, você tem uma operação rotate que ela gira N vezes a lista, né? Se a gente der um rotate de -1, ele pega o cara que está mais à esquerda e joga lá para o final da fila. Então fica bem fácil da gente montar essa estrutura ordem usando o deck do Python. Então aqui, pessoal, só para fechar, e dado que é confuso, né? Vamos montar nossa estrutura resposta, antes de answer, né? E aí a gente precisa entender quem vai entrar em cada posição. Então, se o menor cara, né, tem que estar na posição 0, o 10 está aqui na posição 0. Se o segundo menor cara precisa estar na posição 2,
vamos botar o 20 na posição 2. E assim por diante. Né? O terceiro menor cara precisa estar na posição 4. Então 30 está na posição 4 e a gente segue com 40 e com 50. Essa vai ser a configuração final e a resposta do nosso problema para esse exemplo, tudo bem? Então repara, tem muito índice para lá, índice para cá. Se a gente não tomar cuidado, a gente se perde, mas vamos fazer essa implementação aí, que é uma implementação legalzinha de fazer. Ah, uma coisa, tá? Só um detalhe. Lá na implementação, ordenar esse deck aqui de trás para frente vai ajudar a gente. Então, em vez de eu usar 10, 20, 30, 40, 50, eu vou ordenar ele como 50, 40, 30, 20, 10, porque na hora da gente pegar a primeira menor carta, a segunda menor carta, a terceira menor carta e botar na posição, a gente pode usar o método pop, que vai retornar para a gente, vai retornar e vai apagar, né, o último item desse array, né? Então facilita para a gente ordenar ao contrário, porque a gente não precisa ficar ou usando um ponteiro aqui para saber quem eu já tirei, né? Por aí vai. Já vou ordenar de trás para frente e facilitar a nossa vida na hora da implementação, beleza? Então, pessoal, vamos lá de implementação, né? Vamos pegar aqui, ó, que eu vou pegar esse baralho, né? Desculpa, vou criar uma fila com N posições, sendo que N é o tamanho do baralho. Então, vou usar aqui o deck, e aí vou fazer igualzinho a gente fez ali, né? Que a gente criou aquela estruturinha de 0 a N-1, vou fazer igual. E for i em range deck, que vai criar 0, 1, 2, 3, 4, 5 até N-1. A gente já pode abrir aqui o problema ordenando também o nosso baralho, né? E a gente falou que o nosso baralho está ordenado de trás para frente. Então tá aqui o nosso baralho de trás para frente. E agora é hora da gente também criar a estrutura que vai ser a resposta, né? Então nossa resposta, eu podia ficar usando append, mas eu vou criar um array do tamanho que a gente precisa para montar a resposta. E qual o tamanho? Land deck. Então montei aqui um array cheio de item nulo, né? None, e tá do tamanho do deck. E aí vamos simular o processo. Enquanto tiver gente nessa nossa fila circular, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar o índice da carta que vai ser revelada, que é simplesmente o nosso deck pop left, né? É o item mais à esquerda daquela nossa fila, lembra? E aí, depois que a gente tirou esse cara lá da fila, vamos fazer aquele rotate da fila para mandar o primeiro item lá para o final. Então tá aqui, mandei o primeiro item lá para o final com esse D-rotate -1. E aí, preciso jogar a próxima carta da ordem da menor para o maior para o nosso resposta de Revealed Index, né? Então aqui que aquele pop vai ajudar a gente, né? Opa, o deck pop, tá? Então deixa eu só tentar repassar aqui, né? A gente tá montando aquela listinha de índices que a gente fez lá, né? Que tinha aquele ordem ali embaixo, só que em vez de montar a ordem e salvar, eu tô pegando item a item ali na hora que eu faço a definição e já tô usando logo, não preciso nem salvar aquele número. Então aquele número ali que tá vindo em ordem, tá aqui no Revealed Index, né? Aqui eu tô fazendo aquela operação de rabiscar o item que tá mais à esquerda da nossa fila, e aqui eu tô fazendo aquela operação de jogar o item que estava mais acima lá do nosso desenho para baixo do desenho, né? Tô rodando a fila, pegando o primeiro item e botando para trás da fila. E por último, tô montando aqui a nossa resposta. Opa, cara, esse próximo cara, dado que o deck já está ordenado de trás para frente, né? O menor item tá mais à direita, o segundo menor tá logo depois, o terceiro menor tá assim por diante, até que o maior item tá mais à esquerda. Então tô pegando o próximo item já ordenado, tô jogando nesse índice aqui, que é o Revealed Index da nossa resposta. Beleza? Se quiser, acompanha devagar aí com a caneta e o papel, que dá pra pegar, tá, pessoal? E se a gente fez tudo certo, a gente só precisa retornar nossa resposta. Tá aí, pessoal. Solução enviada, batendo 90% do pessoal que usou o Python 3, né? Quase 91%, mostrando que a gente está com um algoritmo bom o suficiente. Pessoal, vamos falar de complexidade, né? E vou tentar sempre trazer esse gráfico aí que acabou de aparecer na tela, falando da complexidade desse algoritmo, tá? Tem algo aqui que já quebra a gente, que é a gente é obrigado a usar o sorted, que é um cara de complexidade n log n, tá? Então isso aqui é o que vai mandar na complexidade do nosso problema. Mas vamos imaginar que eles tivessem dado o deck já ordenado e a gente não fosse obrigado a fazer esse sorted, tá? Só para a gente ter um pouco de raciocínio aqui, né? Entender o que está acontecendo. Aqui a gente está criando uma estrutura, né, com 0 a n-1. Então aqui a gente já está passando, né, n vezes por esse cara. Então o nosso algoritmo já estaria carimbado com odd n até aqui. Tá? Aqui, pessoal, a gente vai executar esse loop também n vezes, né? Repara que aqui a gente criou uma estrutura de tamanho n, e a gente sempre vai tirar um cara dessa pila aqui, ou dessa pilha, sei lá, dessa pilha de cartas, quando a gente fizer uma iteração nesse cara. Então, se ele tinha 10 de tamanho, na primeira vez ele vai ter, no fim da primeira vez ele vai ter 9, depois vai ter 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e aí a gente vai parar, ou seja, a gente vai executar isso aqui
N vezes, tá? Então aqui seria o caso de passar um N, aqui tá bom para construir esse cara talvez 2N, aqui 3N. Repara que a complexidade do deck, tanto para o rotate quanto para o pop left, é O de 1, tá? Então ele trabalha com O de 1, e aqui eu também estou assumindo que para você tirar o último elemento do list também é O de 1. Então assim, a conclusão daqui, né? A gente vai executar 1N, 2N, 3N, talvez vezes aqui 3N interações, mas que a complexidade final disso é O de N. Deve ter uma setinha no gráfico que está aparecendo desde o início da conversa, mas isso aqui estragou o nosso problema e fez ele virar um N log N. Então, enfim, é uma pena não terem dado já o array ordenado. E por último, também tem a complexidade de espaço adicional, e aí a gente está, né, criando tanto o D, lá o nosso deck, quanto o nosso answer, né? Então a gente aloca 2N de memória, que também é O de N de espaço adicional. Pessoal, então é isso. Gravei esse vídeo com o maior carinho aí para todo mundo. Se você gostou das explicações, não esquece de dar seu like. Mas por hoje é só. Vamos nessa, até a próxima e abraço.